A live de hoje é sobre estresse e como aprender com ele, como entender constelação e como conectar isso com o estresse. Tem uma questão interessante que falar do estresse no contexto da constelação familiar seria fazer uma constelação propriamente. Então, por exemplo, ao trabalhar esse tema, se for uma constelação com objetos ou com pessoas, se teria a representação do estresse. E numa constelação, olhar o que está por trás do estresse pode trazer algo que esteja ligado a toda a família. Ou até mesmo um aspecto da minha relação com algo em mim. Então o estresse pode estar indicando que tem algo que eu não aceito. A ideia sobre lidar bem com o estresse e aprender com ele é a seguinte: é um olhar para as emoções, não como algo ruim que se quer evitar. Então, por exemplo, o estresse é ruim? Será que o estresse é ruim? O que vocês acham? O estresse é ruim? O estresse é bom? Ou é a maneira como se lida com o estresse? O que vocês me dizem? Um olhar sobre o estresse, se for no contexto da constelação, a ideia é que por trás do estresse tem algo que precisa ser acolhido. Por trás do estresse pode ter alguma emoção não vista. E aí um olhar para o estresse é o que o estresse comunica. Oi Vera, bem-vinda. Oi Lilian. No contexto da constelação familiar, entender o estresse significa olhar o que está por trás do estresse. Olhar o papel que o estresse representa. E se pensar, basicamente, o estresse como, vamos dizer assim, a maneira de lidar com o que acontece. Exemplo, eu tenho uma exigência comigo e no meu trabalho eu tenho muitas coisas para fazer. E eu não dou conta. Eu me cobro que eu tenho que fazer mais. Quem é exigente consigo mesmo tende a atrair pessoas exigentes. E os outros me tratam do jeito que eu me trato. Faz sentido? Quem é exigente acaba sendo cobrado pelos outros? Se você é exigente com você, você vai ter pessoas que vão te cobrar. E isso acontece inconscientemente. Se você está se cobrando demais e cada vez mais tem coisas para fazer, é normal que você sinta essa pressão. Entendeu o estresse então como uma pressão que vem de dentro, não necessariamente de fora. O que a gente vê fora reflete o que tem dentro e vice-versa. Então, se eu me sinto pressionado pela quantidade de tarefas que eu tenho para resolver, significa que eu estou me pressionando. Eu estou fazendo algo comigo. É muito importante entender isso. Que não tem a ver necessariamente só com as situações. Não tem necessariamente a ver com o trabalho que eu faço. Porque se eu mudo de trabalho, é provável que nesse novo trabalho eu me sinta cobrado igual e me estresse igual. Daí o ponto-chave é o que aprender com o estresse? O que ele está indicando? No geral, existe um olhar que precisa acolher o que está por trás do estresse. Se existe uma tristeza, normalmente a tristeza vamos dizer, mal entendida. A relação com a tristeza tende a ser de ignorar ela, por pensar que ela é ruim. Mas a gente precisa da tristeza. A conexão com a tristeza significa liberar a tristeza. Ignorar a tristeza, ao contrário, significa trazer mais tristeza. Como que você lida com a tristeza? Pode deixar no comentário? Qual você tende a ignorar a tristeza? Ou você aceita a tristeza? Olá, Rosita, bem-vinda. Olá, novo olhar. A relação com a tristeza vai definir tudo na nossa vida. A Lilian escreveu: quando me sinto pressionada, cada vez mais fico nervosa. E mais pressionada, isso, exato. Então,
quando você então já percebendo isso, tendo essa consciência, né? Que quando você sente essa pressão, você acaba se pressionando, né? Uma forma de olhar é perceber como você alimenta a pressão. Essa pressão tem a ver com exigência. Faz sentido? Então, Lilian, eu imagino que você é uma pessoa exigente, que você se cobre muito. Quem é exigente atrai exigência. E aí acaba se cobrando mais ainda. Se você percebe isso, é importante você reconhecer qual é o seu limite e trabalhar para aceitar que existe um limite. Você não precisa dar conta de tudo. Então, é isso. E você se cobra para dar conta de tudo, para fazer mais. É importante você identificar qual é o seu limite e aceitar, reconhecer que você não precisa dar conta de tudo. Se você não dá conta de tudo, tá tudo bem. Você não precisa dar conta de tudo. Esse é um ponto importante. Que o seu valor não vem do que você faz. O seu valor é intrínseco a quem você é. Então, isso também é um lugar da aceitação. Então, o estresse está associado à exigência e à não aceitação. Exigência é igual a não aceitação. E mais aceitação menor a exigência. Entender isso permite a gente escolher a aceitação. Eu também sou exigente comigo e também reconheço. Então, quando eu falo do estresse e falo da exigência, eu estou falando também de um aprendizado na minha relação comigo mesmo. Então, entender que a exigência atrapalha a gente. Ela não é ruim, mas quando você se cobra para fazer algo, a tendência é que você faça menos do que poderia, porque você está se cobrando. A forma então de lidar com a exigência é deixar a exigência para o final, no sentido de faz tudo o que está disponível, faz tudo o que você pode fazer no momento e depois confere, depois avalia, depois corrige. Assim você fica, vamos dizer, mais livre para fazer bem feito. E numa segunda etapa você corrige. Isso ajuda a lidar com a exigência. Ou seja, você diz para a exigência, depois, deixa eu fazer, depois a gente conversa. A Aline escreveu isso mesmo. Tive que cancelar algumas encomendas, não dei conta. Tive que aceitar. Isso. Quando a gente aceita a nossa limitação, quando a gente aceita que a gente não dá conta, a gente fica em paz. Quando a gente quer dar conta de tudo, aí a gente sofre. E aí o estresse. Então o estresse é um sinal de que a gente está se cobrando para fazer mais do que é saudável. Saudável emocionalmente. Então se você escuta o estresse dizendo para você, pega leve com você, se cuida mais, se dá tempo, descansa, divide a carga de trabalho, pede ajuda. Ou seja, o estresse está comunicando isso. Aprender a lidar com o estresse significa ouvir a mensagem que ele passa. E é muito importante ouvir o corpo e ouvir as emoções. Ouvir o estresse, então, tem a ver com ouvir a mensagem que ele está comunicando. E uma mensagem que o estresse comunica é desacelera, dê tempo para si, peça ajuda, bom, ouça a sua necessidade. Então o estresse está dizendo, pare e ouça o que você precisa e dê acolhimento para isso. Então a ideia por trás do estresse é uma ideia de acolhimento. E aí, claro, a pergunta-chave é o quanto você acolhe e apoia os seus sentimentos. Normalmente, ignorar as emoções, ignorar a tristeza em especial. Quando a gente ignora a tristeza, a gente ignora a raiva e ignora o medo. Acolher significa, no momento presente, aceitar. Quando se aceita a tristeza, se experimenta uma maior presença no momento. Fica mais fácil, vamos dizer, de escolher o que fazer e o que deixar de fazer. Então, o foco na relação com o estresse significa dar-se tempo e reconhecer que não precisa dar conta de tudo. O Novo Olhar escreveu, estou nessa fase.
deixando algumas coisas e focando. Isso é importante. E é importante porque a gente quer dar conta de tudo. Quem é exigente quer dar conta de tudo e acaba criando mais problema, acaba criando estresse desnecessário. Bom, eu vou propor um exercício. Esse tema do estresse, quando eu preparei o roteiro, basicamente foi isso que eu anotei para falar sobre estresse. Uma outra coisa que eu anotei aqui é a maneira de lidar com. Olá, Soraya, bem-vinda. A maneira de lidar com as incertezas. A forma de lidar com, por exemplo, aceitar as incertezas, aceitar que um desafio não precisa ser, vamos dizer, você não precisa dar conta. Aceitar que você pode errar. Isso é importante para lidar com o estresse. Aceitar que você não precisa dar conta. Você pode ter um desafio e não dar conta. E tá tudo bem. Reconhecer que você não precisa dar conta de tudo ajuda a lidar melhor com o estresse. Ou seja, a gente precisa entrar em contato com a vulnerabilidade. Olá, Joaquim, bem-vindo. Acolher a vulnerabilidade significa acolher a tristeza e vice-versa. E significa reconhecer as nossas limitações, reconhecer e aceitar que existe uma limitação. Quando você acolhe a vulnerabilidade, você experimenta uma paz, uma confiança, um bem-estar maior. Olá, Cida, bem-vinda. Esse tema do estresse faz sentido? Se alguém tiver alguma pergunta ou comentário, como que você lida com o estresse? E é isso, eu vou propor um exercício que tem a ver com olhar para a tristeza. Vai ser assim. Bom, eu vou mudar o exercício. Eu falei que é um olhar para a tristeza, mas eu tenho feito esse exercício ultimamente. A proposta do exercício, então, é levar a atenção. É muito fácil esse exercício e pode servir como meditação. Enquanto meditação, você pode praticar isso de manhã, à noite, quando sentir vontade. É muito simples. A gente pode fazer juntos ou você pode fazer logo depois, como quiser. Então você coloca a mão na região do coração, no centro do peito. Você vai fazer 3 respirações profundas. E na expiração você diz sim. Esse sim é um sim para a vida, é um sim para o momento presente e é um sim para o coração. São 3 respirações, é muito simples. E aí você percebe o que muda. Daqui a pouco eu pergunto para que quem quiser compartilhe como foi a experiência. Então é só fazer 3 respirações profundas e na expiração você diz sim. É um sim para você, um sim para a vida, para a presença, para o coração. Então vamos lá? Sim. 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 E aí, como foi o exercício? Essa prática de levar a atenção para o coração, ela ajuda a desacelerar a mente. Então, no momento que você tiver sob alguma tensão emocional ou estressado, só experimenta fazer isso. Durou o tempo de 3 respirações. A ideia é que quando você conecta com o coração, o coração ele tem uma inteligência própria e intuitiva. Quando a gente está no coração, a gente sente confiança. Quando a gente se guia pela mente, a gente tenta controlar e sente medo. Daí precisa controlar mais. Como foi esse exercício? Se alguém quiser compartilhar. E alguns avisos. Bom, em agosto, quinta-feira vai ter um. Ah, legal, Lilian. Traz para um outro presente. Legal, obrigado por compartilhar. Na próxima quinta vai ter um webinário que vai acontecer pela plataforma de webinário. Então não vai ser pelo Instagram. E é um webinário sobre como curar emoções que atraem dívidas. Então é sobre um olhar para as emoções
na relação com o dinheiro. Legal, obrigado Cida por compartilhar, que bom que você gostou. Alívio. Legal, Joaquim, obrigado por compartilhar. Obrigado, novo olhar. Legal, traz calma e alívio. A Raquel comentou. E